Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui com vocês um pouquinho mais técnico, espero que vocês não achem chato. Bem, mas como é um tema que sim, que é recorrente o pedido lá no meu Telegram, no inbox, sobre narcisismo, né, gente? E assim, as pessoas querem, na verdade, que eu faça aqueles vídeos, né, falando mal dos narcisistas e coisa e tal. Só que assim, gente, existe na psicanálise um termo que narcisismo tem uma conotação. É lógico que personalidades narcísicas, lá que tem transtorno de personalidade narcísica, são aquelas pessoas que se enamoram de si mesmo quanto à questão do eu, né, narcísico versus questões ali de ego. Tem muito vídeo falando sobre isso, sobre esse lado, né, do lado só simplesmente negativo do narcisismo. Eu vou estar falando aqui com vocês sobre o que é narcisismo, né, de onde veio essa palavra narcisismo e como ela é usada na psicanálise. É um dos 7 conceitos fundamentais da psicanálise, né, o terceiro, né. O primeiro seria a castração simbólica, né, depois o falo, depois o narcisismo, depois a sublimação, depois a identificação, depois o supereu, depois a foraclusão. Mas, eu vou me adentrar só aqui na questão quanto à questão do narcisismo, porque esse é um termo muito popular, que se popularizou, na verdade, e às vezes é usado e empregado de uma maneira muito, ordinária, no sentido de que todo comportamento negativo ou mau caráter, as pessoas já classificam nosograficamente como se fossem, por exemplo, todo mundo narcisista, entendeu? Então, assim, transtorno de personalidade narcísicas, assim, tipo, um nível de porcentagem versus a quantidade de vídeos que tem disso, tem muito mais vídeo do que pessoas narcisistas mesmo, no sentido nosográfico, diagnóstico da coisa. E eu vou aqui falar para vocês um pouquinho da história desse termo e vou fazer umas alusões quanto alguns transtornos, né, de personalidade narcísica nos traços para vocês poderem entender se realmente as pessoas com quem vocês estão se relacionando são pessoas narcísicas mesmo ou se elas estão passando aí por questões do próprio traço ou mesmo por questões de conduta mesmo e de caráter no sentido de caráter mesmo, assim, às vezes de ser mau caráter, e não de ter caráteres ou não, que nem eu explico aqui, traços de caráteres, entendeu? É lógico que dependendo do traço de caráter dela, ela pode ter uma tendência maior, mas existem também pessoas que têm psicopatologias que às vezes levam a um determinado tipo de comportamento que pode sim induzir, às vezes, a você ter um diagnóstico, vamos colocar assim, superficial, e mesmo às vezes a gente até meio que preconceituoso quanto à questão ali do próprio comportamento, ok? Bem, o narcisismo em si, essa palavra narcisismo, ela vem, né, o Freud empresta, né, essa terminologia e faz uma transformação no seu significado para a psicanálise a partir, né, daquela lenda mitológica de Narciso, né, quando ele, olhando para o seu próprio reflexo no lago, se enamora da imagem e nesse processo de enamoramento, ele acaba sendo tragado pelo próprio lago, no sentido de que ele vai para beijar a própria imagem e acaba se afogando, né. E diz a lenda, né, das Oríades, né, que eram as deusas, do bosque, que elas viviam atrás, né, é tipo que nem essas mulheres que ficam atrás desses caras que elas dizem que são narcisistas, que eu não sei, porque para eu falar que alguém é narcisista, eu tenho que fazer todo um diagnóstico, todo um exame clínico físico, inclusive comportamental, para saber se realmente a pessoa está classificada no narcisismo ou simplesmente num transtorno mesmo de personalidade, ou simplesmente a pessoa tem esse tipo de comportamento de distanciamento.
As pessoas mais de personalidade narcisistas, né, são aquelas pessoas que fazem muito culto à imagem, mas também hoje em dia, gente, com tanto culto ao corpo, né, de sempre estar buscando essa rigidez da perfeição corporal e no esporte, às vezes são confundidas com narcisistas e simplesmente são pessoas atletas que querem estar em forma. A personalidade que é mais narcisista, ela tá muito mais voltada para questões mais voltadas para o seu próprio eu, né? Para as suas próprias questões. Então, assim, elas às vezes elas se amam mesmo na projeção que ela vê do desejo no olhar do outro, como se o olhar do outro fosse o lago. Entendeu? Como diz mesmo a lenda, né? Que o Narciso, ele se enamorou da própria imagem a ponto dele ser tragado pelo lago, na verdade dele se afogar no próprio desejo, no próprio amor por aquela imagem, né? Então, a gente considerando que naquela época não tinha espelho, né? E hoje a gente tem espelho. Então, a questão aqui do narcisismo, ela tá mais, quando as pessoas confundem, está muito mais voltada para uma superficialidade de uma observação, que às vezes a gente pode perceber, assim, que existem pessoas que estão cultuando mais o corpo, mas existem vários fatores que têm que ser levados em consideração. Na psicanálise, o termo narcisismo faz parte, né, desses 7 conceitos psicanalíticos, e o narcisismo é um deles. O narcisismo, Freud usa esse termo narcisismo justamente emprestado para colocar fases do desenvolvimento psíquico. O narcisismo, né, é aquela fase que ele chamava assim de do bebê ser a majestade. Por quê? O narcisismo ele é dividido em primário e secundário. O narcisismo primário seria mais ou menos isso aqui, ó. A fase do bebê, né, sendo aquele bebê, a majestade, o bebê. Eu tenho aqui um sujeito que é o bebê, né? Aqui eu tenho um sujeito que é o bebê. Ele ainda não tem um eu, mas ele tem aqui, ó, uma pulsão energética libidinal que vem da mãe, com os desejos, frustrações, sonhos, projeções dessa mãe. Então, eu tenho uma pulsão aqui, pulsão, que vem da mãe. E essa vai alimentar esse bebê aqui, essa majestade, o bebê. Depois eu tenho aqui uma pulsão que vem do pai, ou de alguém que faz função de pai, não importa. A pulsão vem do externo e que mantém a ordem pulsional desse serzinho que é a majestade, o bebê. Depois eu tenho aqui a pulsão que vem de outros objetos e que sempre, ó, ela tá aqui dentro do bebê e retorna. A gente chama isso na psicanálise como movimento libidinal, né? Seria um movimento libidinal pulsional, né, da própria libido dentro de si mesmo. Então, quando eu tenho a majestade o bebê, eu tenho um serzinho que ele tá numa manutenção autoerótica das próprias pulsões. Então, a gente chama essa pulsão autoerótica das próprias pulsões dentro de si como o narcisismo primário, que o bebê ainda não sabe que ele tem um eu, ele não se vê cindido e ele não se vê separado, não existe ainda uma fragmentação do que é ele, do que é o outro. Então, o bebê, ele vive dentro desse, do desenvolvimento dele, né, desse processo narcísico, na fase primária, com autoerotismo libidinal das próprias pulsões. Então, a gente chama isso de primeira fase narcísica, que é onde, né, todas essas pulsões, o bebê é tudo que os pais projetam dentro do psiquismo dele, esse narcisismo. Então, quanto mais amor, quanto mais carinho, quanto mais aconchego, quanto mais ele sentir a libido, a energia, mas libido, gente, não sexual, tá? Mas a libido como uma energia
positiva em relação a ele, mais ele vai sustentando esse narcisismo primário. O que acontece quando eu tenho ali um sujeito mais para frente com esse transtorno mais narcísico, né? Que tá muito enamorado com a imagem. Às vezes eu tenho uma falha aqui, né? Nessas 3 conotações de investimento libidinal. O que acontece? Às vezes, quando eu era para ser a majestade o bebê, que era o momento certo de eu ser essa majestade, coisa e tal, de estar recebendo toda aquela atenção e carinho, às vezes tem um trauma, às vezes tem alguma questão, às vezes tem algum furo aí que faz com que esse primeiro desenvolvimento narcísico tenha algum tipo de problema, que pode me originar em transtornos realmente de personalidade narcísica mais para frente. O segundo seria o segundo momento, né, na psicanálise que a gente chama de narcisismo secundário. O que acontece no narcisismo secundário? Vou fazer um desenhinho aqui para você. Aqui no primeiro, eu sou a majestade e o bebê, né? Eu recebo a energia libidinal de fora e dentro de mim, bebezinho, eu tenho uma certa onipotência do ponto de vista pulsional. Então, assim, eu sou um ser onipotente, tudo funciona para mim. Tudo funciona para o meu mundo sou eu e tudo que está fora de mim sou eu também. Então o bebê não tem essa divisão do eu e o outro. Já no momento, já vou desenhar aqui para vocês. Já no momento do narcisismo secundário, o que acontece? Existe, assim, quando o bebezinho começa já a interagir, quando a Melanie Klein já coloca isso que a criança, o Freud diz que isso acontece mais nesse momento, e Lacan confirma, né, quando na questão do estádio do espelho, mas é exatamente isso, a Melanie Klein e o Lacan, eles têm algumas divergências quanto à questão da libido e quanto à questão da criança se perceber nessa fragmentação de senso-percepção do eu, né? Do que é o eu, do que é o outro. Eu já vou emprestar um pouco mais, um termo mais lacaniano, no sentido de que eu acredito, assim como Lacan, que o estádio, né, do espelho, ele tem uma coisa voltado para projeção de imagem, que significa quando o bebezinho tá ali se desenvolvendo e de repente ele se olha no espelho, ele vai ver uma imagem refletida, mas como ele ainda é a majestade, o bebê, e tudo é onipotência, né? Então tudo tá dentro dele. Ele começa a perceber o mundo quando ele começa a chorar e ver que ele não se autossustenta. A Melanie Klein acredita nisso. Ele não se autossustenta na questão da própria satisfação pulsional. Entendeu? Quando ele começa a perceber, tipo, eu chorei, não recebi a mamadeira, não recebi o peito naquela hora, começa já a gerar aí uma certa frustração, já começa a gerar aí aquele processo que a gente já sabe que é a base mesmo do saber psicanalítico, que é a castração simbólica. Quando o bebê começa a perceber que nada chega para ele a partir dele mesmo, assim, que ele começa a perceber que ele precisa, que ele chorou, ele tem, e às vezes ele não é atendido, ou às vezes acontece alguma coisa, assim, que não é tudo. Quando a gente resolve tudo muito, assim, muito rapidamente para o bebê também, a gente não dá esse tempo de elaborar, né? Por isso que é importante ter algumas regras, né? Que a própria frustração faz com que o bebê, de alguma maneira, vai desenvolvendo, não é para frustrar o bebê, tá, gente? Mas assim, essas pequenas frustrações que ele vai percebendo que ele não é fundido, mas que sim, que ele é cindido do outro, faz inaugurar nele também a percepção da imagem que é projetada de fora. Que o Lacan coloca como estágio de espelho, que é quando o narcisismo secundário começa a se desenvolver, que é quando o bebê começa a olhar a imagem no espelho, que até então aquela imagem era que nem os bichos, né, quando vê
O cachorro, quando se vê no espelho, ele acha que é outro cachorro. A criança, até um determinado X de tempo, ela também vê a imagem projetada no espelho, ela brinca, ela imita, ela põe o dedo no nariz, ela faz essas coisas, e ela tá achando que tem uma outra pessoa fazendo isso com ela também, porque ainda não tem essa senso-percepção de que aquele objeto que está ali do outro lado é ela mesma projetada. Então, ela acha que é um outro. Então, o estágio do espelho, ele fala exatamente isso, né? Quando a criança começa a perceber que o eu nasce disso, olha que interessante. Quando a criança começa a perceber que aquela projeção que está ali sendo refletida volta, né? Que assim, eu estou olhando para eu sou aqui, tô aqui, eu, a majestade, né? Saindo dessa posição de majestade e vendo uma projeção ali no espelho. Quando aquela projeção para mim, né? Como um objeto, né? Um outro, só que aquele outro sou eu. Então, na elaboração psíquica disso, né, para a criança começar a se identificar com a imagem, ela começa a acreditar que o que está fora, né, vai entrar e vai começar a fazer significado. Então, o eu em si, ele não nasce de uma onipotência interna, de que a gente percebe que nosso eu é algo interno. Olha só que interessante. A gente percebe, na verdade, que nosso eu é externo a nós, né? É uma projeção daquilo que a gente vê e que está refletindo para o nosso próprio psiquismo, que confirma que aquela imagem, na verdade, sou eu. Então, o eu nasce de uma projeção de um outro que vai causar ali a pulsão libidinal, né, de retorno, vai ter uma pulsão libidinal de retorno, onde eu vou me investir naquela imagem. Nesse momento, quando a gente faz esse movimento de saber que o que está sendo projetado no espelho e retornou como algo que é meu, que é uma pulsão, né? Que eu vou perceber o movimento dessa pulsão. Primeiro, aquele objeto é o outro, né? É o grande outro, no sentido de que eu tô olhando ali, por enquanto eu não sei se que é aquilo, se é uma outra pessoa, entendeu? Até porque ainda tô saindo de uma onipotência de achar que tudo faz parte de mim, não consigo entender ainda que existe um objeto que é um objeto completamente fragmentado de mim, que está alhures de mim. Quando volta como uma pulsão, né, de confirmação. E dependendo de como, por exemplo, essa sustentação, né, desse movimento, né, quando a gente está fazendo esse movimento, quando a criança está fazendo esse movimento de olhar a imagem refletida e esse reflexo voltar para confirmar, nossa, aquilo sou eu, é o nascimento do eu, esse movimento, quando ele acontece de uma maneira saudável, a gente chama isso de narcisismo secundário, que é quando o ser começa a perceber que ele já não é mais onipotente, que ele é um ser fragmentado, que o seu eu nasceu de fora, que veio para dentro, que fez uma pulsão de um certo movimento libidinal e que, ao mesmo tempo, lhe deu a confirmação daquilo que ele é naquela imagem refletida. Quando eu tenho algumas psicopatologias, principalmente, por exemplo, quando eu sou um serzinho mais fora-cluído, o que acontece? Quando o serzinho está nesse processo de projeção, acontece ali é como se fosse uma fratura, tem ali um corte. Essa projeção, eu vou fazer um desenho para vocês poderem entender esse movimento. Aqui eu tenho, né, o narcisismo primário, onde eu não tenho um eu porque eu sou onipotente.
todas as punções estão voltadas para mim, e no fundo, todas essas punções que estão voltadas para mim me causa aquele autoerotismo pulsional, onde eu sou a majestade e o bebê, eu sou tudo, posso tudo, e tudo pertence a mim, faz parte da nossa onipotência. O narcisismo primário é igual a onipotência e autoerotismo. O narcisismo secundário, opa, gente, rapidinho. O narcisismo secundário, ele já passa por um outro processo que é o seguinte, aqui, ó. Eu tenho eu, né? Sou o bebê aqui, ok? Tenho eu. Aí aqui eu tenho um espelho que vai me refletir. Então, eu tenho um espelho, né? Tem esse movimento do olhar. E aqui, por enquanto, eu sou um serzinho onipotente, mas agora eu vi essa imagem aqui no espelho e ela vai me refletir todos os meus traços psicológicos que vão estar todos aqui nesse reflexo desse espelho no movimento pulsional. Dependendo do movimento pulsional que ele está investido, seja lá se é esquizoide, se é oral, se é masoquista, se é rígido e coisa e tal, de qualquer maneira eu tenho um retorno dessa pulsão, certo? Eu olhei para a imagem me refletiu, eu comecei a perceber que essa imagem sou eu. Começa a nascer o eu. Eu começo a perceber que aquela minha onipotência, onde eu achava que tudo era eu, não é. Eu começo a ver a imagem refletida, eu começo a ver outras imagens refletidas também. E nisso tem um movimento de todos os traços sendo refletido. E dependendo de como eu sinto, é o reflexo do traço que está maior, gritante em mim, isso junto com todo o processo, né, de mielinização, de todo o processo aí de neuroconstituição. Mas a grande questão aqui do narcisismo é o quanto eu consigo, nesse processo de projeção, perceber que eu tenho um eu que retorna. Quando eu tenho lá as psicopatologias narcísicas, né, que, sei lá, vamos colocar assim, um transtorno de personalidade dismórfica, né, eu vou estar vendo sempre uma imagem que ela pode estar aqui, ó, ela pode estar, a imagem aqui quando eu tenho, por exemplo, quando eu estou num processo de foraclusão, a imagem que eu vejo refletida, ela não vem até o final aqui do espelho, ela não está refletida no espelho, ela vem até aqui, ela fica cortada e é um movimento pulsional que retorna, como se eu ainda fosse aquele serzinho onipotente, entendeu? Como se eu ainda fosse aquele serzinho cujo autoerotismo está no meu próprio investimento da minha própria imagem. Então, algumas psicopatologias narcísicas tem muito a ver, às vezes, com esse movimento da pulsão, né? Que vai para o reflexo daquilo que a pessoa se olha e o quanto que dessa pulsão retorna para o eu, confirmando tanto a sua onipotência quanto realmente a sua cisão, o seu processo mesmo de fragmentação daquilo que está fora do seu eu e daquilo que te mostra que você é um eu presente e às vezes que deseja, né? E que às vezes se confirma nesse olhar do outro e que muitas vezes quando eu tenho algum tipo de problema, né? Principalmente essas questões mais do narcisismo como patologia mesmo da personalidade, né? Porque assim, personalidade, né? Quando eu penso na palavra personalidade, eu já lembro daquelas figuras das festas romanas, né? Que eram aquelas personas, né? Que usavam aquelas personas que são as máscaras, né? Que o Reich, por exemplo, chama de coraças. Quando a gente tem, por exemplo, uma personalidade mais narcísica, às vezes ela vai usar esses traços como coraças para a imagem que é refletida de alguma maneira
ser algo que mantenha a manutenção mesmo desse movimento pulsional da libido. Quando eu tenho, por exemplo, uma esquizofrenia, olha só, na esquizofrenia, o que acontece? Esse movimento que deveria ir para o reflexo no estágio do espelho, para uma posição onde o espelho ia vir aqui, e aí depois ia voltar essa pulsão para o eu. Quando eu tenho um processo de esquizofrenia, vem aqui, esse reflexo aqui, ó, que seria desse movimento narcísico, que teria que vir para essa imagem no estágio de espelho, no olhar do outro, e ele me devolveria como pulsão energética libidinal, ele para aqui, ele se fecha aqui num processo de negação, e ele retorna ao núcleo do eu, como se ele tivesse tendo realmente uma cisão, né, desse processo do movimento libidinal, que é o que acontece, por exemplo, na dissociação da mente esquizofrenia. Aí na explicação bioquímica é o excesso de dopa que faz com que o cara assim transborde, né? E esse transbordar dá todos os sintomas e coisa e tal. Mas na teoria psicanalítica, quando a gente pensa na questão do narcisismo, a gente tem que levar em consideração que por que a gente, psicanalista, não vulgariza como a maioria das pessoas que querem ganhar like, querem ganhar inscrito, usa a palavra narcisismo para classificar todas as cafagestagens que as pessoas fazem umas com as outras, e aí falar, não, esse cara é um relacionamento tóxico, essa mulher é uma louca, narcisista, que só pensa em si mesmo, comprar joia, ficar bonito, fazer plástica, e foda-se as pessoas. Isso, gente, não tem nada a ver com narcisismo, entendeu? Narcisismo é justamente essa explicação que eu dei aqui. É o narcisismo primário e o secundário. E quando se tem um transtorno de personalidade narcísica, eu tenho o narciso em si, que é aquela pessoa que se afoga na própria imagem. E se afogar na própria imagem, a gente deveria ver o narcisista, na verdade, como pena, como as próprias Oríades tinham pena, as deusas do bosque tinham pena daquele ser que ficou enamorado de si mesmo, a ponto de não gostar de mais ninguém. Então, essa alusão que o Freud faz com o narcisismo, na verdade, é para explicar um movimento pulsional, de que o bebê, na verdade, ele é um serzinho onipotente, porque ele é uma majestade, recebe toda a atenção, todo o carinho, e é assim que tem que ser para poder se desenvolver de uma maneira sadia, e que depois esse bebezinho, de uma maneira sadia, vai começar a perceber que a mãe, principalmente, que é o objeto onde ele se satisfaz, tanto a sua pulsão de necessidade corpóreas, seja elas de fome, de abrigo, de todas as necessidades, quanto a de recebimento de amor. Na passagem, né, do movimento narcísico primário para o movimento narcísico secundário, existe o quê? Existe um desinvestimento na questão, olha só que é meio triste, mas existe um desinvestimento na questão do amor. Por quê? Assim, para eu poder passar para a segunda fase narcísica, é necessário que ocorra um processo chamado de castração simbólica. Quando eu tenho ali um desenvolvimento saudável, eu vou passar por isso, porque no momento que eu começo a perceber que minha mãe, que os objetos ou pessoas que fazem função não são parte integrantes de mim, ocorre uma morte dessa minha onipotência. E essa morte da onipotência, ela é chamada de castração simbólica, que ela também pode vir com outros predicados, como, por exemplo, a castração que a própria educação faz para que, no processo de educar, né, que a gente vai, o bebê chora, você deixa ele chorar um pouco, daqui a pouco ele vai se frustrar, porque ele vai ver que a mãe vai ter um olhar alhures, que a mãe vai olhar
pro irmãozinho, pro pai. E nesse movimento, eles percebem na questão do olhar que eles não são exclusivos. E esse fato de não ser exclusivo, dependendo dos traços, pode causar sim uma trinca, uma dor muito grande, ou pode causar esses processos também que já vão fazer parte, que já vem, na verdade, como estrutura dos traços psicológicos de cada ser humano, entendeu? Eu posso ter um traço muito maior na esquizoidia, onde você percebe, olha só como isso se confirma, né? Você percebe, por exemplo, que um olhar de um esquizoide, ele tem um olhar de peixe morto, porque olha só como tem a ver com a projeção. Quando eu projeto no espelho, na estágio do espelho, aquele olhar, né, para o externo, logo, esse olhar não é sustentado como pulsão completa que vai... observa o objeto outro, esse objeto outro, na verdade, se mantém dentro de uma manutenção libidinal que me devolve para o eu uma confirmação dessa libido. Então, você vê assim, mesmo que ele foi neuroconstituído na fase intrauterina como um ser que percebeu o externo como algo, por exemplo, da ordem do desagradável, da ordem do desconforto, essa perpetuação da própria milenização e da própria senso-percepção da realidade, aqui no estágio do espelho, por exemplo, vai se confirmar quando ele vai se projetar, olha só, quando ele vai se ver para fora. E esse olhar de peixe morto, ele é justificado justamente nisso, porque assim não existe um movimento pulsional do desejo no olhar. Entendeu? Nem dele para com a imagem no estádio do espelho, porque a própria neuroconstituição não faz com que ele tenha as mesmas senso-percepções libidinais desse foco de manutenção do desejo. E já no caso de um oral, quando ele vai fazendo isso, ele vai sentindo, às vezes ele se olha e se acha feio. Muitas crianças, eu vejo assim, quando são bem pequenininhas, assim, porque eu vejo por meus filhos, por várias crianças que eu já vi por aí, às vezes se olha no espelho e não se acham bonita. Elas olham e falam assim, choram quando elas se olham no espelho. Aí você vai vendo assim a neuroconstituição, você vai vendo o formatinho, você vê assim, nossa, já é um oral. Quando ele vai fazer esse movimento aqui, ó, pulsional, que ele vai olhar para o espelho vai devolver a pulsão libidinal para o eu dele se confirmar. Quando ele é mais oral, às vezes ele pode chorar, às vezes ele pode não gostar da imagem, às vezes ele pode gostar muito da imagem e ficar super encantado. Se ele é um masoca, às vezes, quando ele já está ali no desenvolvimento, ele pode também fazer esse movimento de uma certa retração. Você vê assim, ele gosta, mas às vezes ele não gosta. Quando eu vejo, por exemplo... Quando eu tenho já um psicopatinha, eu já vejo assim que ele brinca muito com essa imagem, ele já se acha, já cata, por exemplo, um microfone, dança e canta. Quando eu já vejo já um rígido, ele já vai olhar para as partes genitais. Então, assim, e cada movimento dessa pulsão no estágio do espelho vai devolver para esse eu, na verdade, aquela confirmação e aquela formação do próprio eu, aí como diz Lacan, que vai se confirmar por esse movimento, né, desse olhar, quando ele coloca assim, o desejo é o desejo do outro, na verdade, o desejo é o primeiro olhar que a gente teve no estágio do espelho, e essa pulsão voltou para mim como algo de manutenção do meu eu. E quando a gente olha só o Narciso entrando aqui, quando a gente olha para o outro e o outro olha para a gente numa autoconfirmação do nosso próprio desejo no olhar do outro, no fundo, é, na verdade, a manutenção do nosso próprio narcisismo. Então, quando a gente fica falando aí na internet, ai, todo mundo é narcisista, eu falo assim, gente, assim, a coisa virou tão popular quanto todo mundo é psicopata. Gente, tem 1% ou 2%, sei lá, dependendo do país, de psicopata mesmo,
psicopata forense mesmo, entendeu? De narcisista psiquiátrico, no sentido de transtorno de personalidade. Então, assim, quando a gente pensa nessas questões, quando a gente fala, a gente tem que ter um certo cuidado até, porque assim, todo mundo passou por esse estágio. Então, quando você fala que alguém é narcisista, tu também é. Porque o narcisismo é um dos desenvolvimentos do nosso psiquismo. É os 7 conceitos da psicanálise. E o narcisismo, todo mundo passa. Pode ser cagado, sim, no sentido de, às vezes, você ter ali um problema, seja na sua estruturação mesmo, quando você é um serzinho, não foi a majestade o bebê, foi um bebê que às vezes passou por traumas, né? Às vezes foi abandonado, jogado no lixo, que nem acontece um monte de... Às vezes, mesmo acontecendo isso, se alguém ainda teve tempo de fazer função e de colocar ele na onipotência que ele merece, até o desenvolvimento da segunda fase narcísica, você vai ter um desenvolvimento saudável de uma pessoa. Então, quando a gente falar que alguém é narcisista, tem que tomar muito cuidado, porque todos nós passamos pelo narcisismo e temos o narcisismo. A psicopatologia do transtorno narcísico já é uma outra história, que eu posso ali ter dismorfofobias, quando aí realmente tem esse problema dessa coisa do eu tá sendo projetada de uma maneira dismorfa, né? Onde eu sou uma pessoa super magra e me vejo gorda, eu sou uma pessoa super bonita, me vejo feia, ou vice-versa, quando a pessoa olha, por exemplo, uma dismorfofobia, quem tinha um transtorno dismorfo era o Michael Jackson. Ele era uma pessoa bonita, era uma pessoa negra, e ele não se identificava naquela imagem por alguma questão, a ponto dele mudar totalmente a imagem dele, e se transformar numa outra coisa, entendeu? Então, assim, gente, tem N questões. Agora, quanto à questão dos traços, todos os traços passam pelo narcisismo, gente. Passam pelo narcisismo primário, secundário. Agora, transtornos narcísicos são poucas pessoas que realmente têm. São pessoas narcisistas. E aí, você pode emprestar para todos os traços. Você pode ter uma pessoa com um transtorno mesmo de narcisismo. É óbvio que algumas pessoas ficam muito evidentes, assim, tem muita gente que tem que tomar muito cuidado, que aquela personalidade aqui mais rígida, que está cultuando o corpo, muitas vezes é confundida com um narcisista, e ela simplesmente está ali fazendo a manutenção do traço, que é manter a perfeição para ela se sentir no recurso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O psicopata, o traço de caráter psicopata, ele também tem uma tendência de ser confundido às vezes, com uma personalidade narcísica, porque às vezes ele não tem muito sentimento pelas pessoas. E se ele for um psicopata com esquizoide, então, ele não tem sentimento nenhum. Porque ele, na verdade, é um ser muito mais racional. Não é que ele não tem sentimento, ele sente na cabeça, ele racionaliza. Então, a tendência dele racionalizar as emoções, se você, por exemplo, é uma pessoa oral e está se relacionando com ele, você vai sentir que aquela pessoa, na verdade, tá te usando, porque ela é muito racional, ela não tem os mesmos valores psíquicos e de constituição narcísica que você. Muita oralidade com masoquismo, por exemplo. Você que tem um oral e masoca, que você ali é muito emocional e aguenta muita dor, de repente você fica muito puto com uma pessoa, por exemplo, que é um rígido, por exemplo, com um psicopata e esquizoide. Porque o cara vai cultuar o corpo, então você já vai achar que é um narcisismo, ele vai fazer plástica, ele vai querer ficar bonitão, ele vai querer ficar se demonstrando, se mostrando holofortes nele porque ele tem uma psicopatia alta, e ele racionaliza tudo e tem alta criatividade para fazer várias coisas, inventar várias histórias, porque ele tem bastante esquizoidia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a apelidar, né? Na verdade, que eu vejo assim na internet, que todo cafajeste
ou é psicopata. E não, a verdade é que às vezes as pessoas são só mau caráter mesmo, elas não são psicopatas e não são só narcisistas. Às vezes elas são só mau caráter. E aí, se você observar, até para um mau caráter, se você olhar o corpo dele, o formato anatômico corporal, entender se ele é um cafajeste mais oral, se ele é um cafajeste mais esquizoide, se ele é um cafajeste mais psicopata, se ele é um cafajeste mais rígido, se ele é um cafajeste mais masoca. Essa é a única dica, gente. Só que usem a palavra narcisismo da maneira correta, para que não fique virou bunda, na verdade. Assim, na verdade, tudo é bunda, entendeu? E que, na verdade, essa bunda é nádegas, né? Glúteo, a nádega e o glúteo, ele tem uma determinada função que não é só sentar, entendeu? E as pessoas estão colocando o termo narcisismo de uma maneira como se tudo e se toda cafajestagem, toda bandidagem fosse ou psicopata ou fosse narcisista. Fica a dica aí, gente. Um beijo, obrigada.